Você propõe mudar a Constituição Federal brasileira. Quais pontos principais você mudaria se você tivesse esse poder? Não, rasgaria tudo. Não é? Não é que Começaria do zero. Começaria do zero. Você acha a Constituição brasileira totalmente ruim mesmo? Isso é péssimo. Começa ao seguinte. Educação está na Constituição, saúde está na Constituição, política tributária está na Constituição, previdência está na Constituição, lei trabalhista está na Constituição, lei ambiental está na Constituição. Qual que é o problema disso? O problema é que em todo o país, sério, o presidente da República ele governa com 50% mais um. Então, se o premier da França tem 50% mais um, ele governa. Se na Alemanha ele tem 50% mais um, ele governa. Nos Estados Unidos, o presidente frequentemente governa com 50% mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais 50% mais um você governa. Muito bem. O fato de tudo estar na nossa Constituição faz com que o nosso presidente da República precise de 350 deputados para governar e não 257. Porque qualquer política pública que ele queira mudar, ele precisa de quórum qualificado de PEC. Então já começa por aí. Tudo estar na Constituição já faz com que o Brasil seja um inferno de se governar. Porque você não governa com 50% mais um. Você precisa de 308 e mais uma gordurinha para os traidores na hora. Outro ponto. Tudo estar na Constituição faz com que tudo esteja sob o controle do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele decide sobre políticas públicas. Por quê? Porque elas estão na Constituição e aí... dois pontos, tá? Que eu concordo com o ministro Barroso. E olha que é difícil concordar com o ministro Barroso. Nós não temos culpa de decidir sobre tanta coisa porque tudo isso está na Constituição. Verdade. 2, a gente só julga quando provocado. Verdade. Né? Tirando o inquérito das fake news que eles abriram de ofício, não tem nenhuma ação constitucional, uma ADI, uma ADO, uma DPF, um mandado de injunção, que o Supremo, ele mesmo tenha inventado e decidido julgar. Então, a nossa própria Constituição já dá poderes abusivos para o Supremo. O fato do Supremo concentrar o poder de julgar, caso que é... Muita gente fica falando, mandato, acabar com a decisão monocrática, sou a favor de tudo isso. Mas tudo isso não resolve. Não resolve porque o nosso Supremo concentra poderes que nenhum outro país concentra. Que é o de julgar caso concreto e de julgar a lei em abstrato. A gente misturou dois modelos e deu superpoderes para o Supremo. Qual que é o modelo anglo-saxão adotado na Inglaterra, nos Estados Unidos? Um caso concreto tem uma discussão de constitucionalidade. Então, João matou Maria. João matou Maria condenado na primeira instância. João matou Maria foi para a segunda instância. João matou Maria tem uma questão constitucional, subiu para a Suprema Corte. A partir do caso João matou Maria, a Suprema Corte vai decidir sobre a constitucionalidade daquela lei que condenou João. Criou um precedente, por isso que a gente vê, é comum a gente escutar, né, na Suprema Corte nos Estados Unidos, é o precedente Roe versus Wade, é sempre um caso concreto. É o precedente qual? Não é a ação número tal, tal, tal. Não, é o caso tal contra tal. O governo dos Estados Unidos contra tal. Porque ele decide com base no caso concreto. Beleza. Como é na Europa? Na Europa, não só na Europa de maneira geral, né, dos países de uma tradição mais romana, germânica, né, o caso concreto ele não leva para uma discussão de constitucionalidade e ele vai subindo nas instâncias. Alguém provoca a Suprema Corte para falar, olha, essa lei é inconstitucional, julguem essa lei, sem caso concreto. Aqui são as duas coisas. Aqui tanto eu posso provocar o Supremo para falar, essa lei é inconstitucional, declare essa lei inconstitucional. Como um caso concreto pode subir para o Supremo e ele declarar a inconstitucionalidade. Então ele concentra esses dois modelos de controle, ao mesmo tempo que ele tem o poder de julgar pessoas. E olha o paradoxo que a gente chega. Quem julga o Supremo é o Senado. E quem julga o Senado é o Supremo. Então ninguém julga ninguém, é um acordo. Isso é mais uma coisa que... Agora, Kim, você acha que mudar a Constituição resolveria o nosso problema, tendo em vista que o sistema político brasileiro é o presidencialismo de coalizão, né? Como disse o Sérgio Abranges. Ou seja, é um grande problema. Um monte de partido, cada vez mais partidos e... Resolveria a maioria dos problemas. O próprio presidencialismo de coalizão. Eu sou parlamentarista. Resolveria de que maneira? A primeiro ponto que eu coloquei pra você. O segundo, aliás, que a maioria...
Se o presidente governasse com 50% mais um, ele precisaria negociar com muito menos partidos. Ele conseguiria construir maioria muito mais facilmente. As políticas públicas seriam construídas no Brasil muito mais facilmente. Teria muito menos compra de voto por emenda parlamentar. A oposição poderia ter 200 deputados. A oposição, ela varia entre 80 e 120, porque o governo, se tiver 200 deputados na oposição, ele já não consegue governar. E deveria, né? Então, a primeira parte já começa por aí, mas reforço. Eu sou parlamentarista. Eu acho que se o presidente perdeu maioria e não consegue mais governar, ele tem que cair fora e a gente tem que eleger um novo, né? O presidente, no caso, seria o primeiro-ministro no parlamentarismo. Aqui não. Aqui é um traumático processo de impeachment. Se fosse parlamentarismo no Brasil, a Dilma, nos 2 primeiros meses do segundo mandato, tinha caído. Não precisaria esperar 2 anos para ela cair. Ter manifestação e julgamento na Câmara e julgamento no Senado. Não. Perdeu a maioria, tchau. Chama outro. Aí a instabilidade política. O Brasil vive numa instabilidade política e não é parlamentarista. Mas e se várias pessoas substituírem? Tem um país, eu não me lembro qual país, mas que tinha ficado 2 anos sem governo. Porque ninguém conseguia construir maioria. O país nunca cresceu tanto. Não assim. As críticas que se fazem contra o parlamentarismo, eu acho que... E também a ilusão, né? O discurso falso que vendem para a população, venderam no plebiscito. Você não escolhe o presidente no parlamentarismo. Pelo contrário. Você escolhe o presidente se preocupando com que esse é um dos problemas da Câmara. A pessoa vota no Bolsonaro e depois não vota no partido dele no Bolsonaro na Câmara. Aí depois ele chama o Centrão para governar. O cara vota no Lula e não vota no PT. Mas não vai longe, deputado. Eu sempre falo nesse podcast aqui que 95% da população brasileira ela não sabe como se elege um vereador e um deputado. Ela não sabe. Ela não sabe. A questão do coeficiente eleitoral, eu discordo, eu acho que você está sendo muito generoso com 95. Eu colocaria uns 99 ponto alguma coisa. Deputado, deixa eu entrar um pouquinho na questão do STF. Claro. O senhor concorda com o jeito que é feito hoje? O presidente indica um nome e vai para a sabatina no Senado? Ou o senhor acha que tem que ser por meritocracia? Veja, as coisas não deveriam ser excludentes, né? O presidente da República deveria escolher, por mérito, o ministro do Supremo. Que é, mais uma vez, o que acontece em país. Esse ponto, esse modelo, não existe só no Brasil. A gente importou. Nos né? Estados Unidos ocorre. Nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, não é isso que faz com que a Suprema Corte não seja séria. Porque em outros países tem o mesmo sistema e ela é séria. Eu já escutei muitas pessoas falarem: mas tinha que ser ministro supremo por concurso público. Tá. Quem vai ser a banca que vai decidir as questões que o ministro do Supremo precisa saber? Quem vai decidir a lista de aprovados? Então, assim, não vai ser mérito, gente. Mérito no sentido de fazer uma prova, não vai ser, porque quem aplica a prova? Né? Precisa ser juiz de carreira. Gente, a Rosa Weber era juiz de carreira. Flávio Dino também. Não adianta. Flávio Dino foi juiz. Então, assim, não caiam na ilusão de que existe uma solução mágica de ser um juiz de carreira, de ter prova. A solução pros... Formação também não garante caráter, né? Que também. O cara tem lá... São bem formados aí. Sim. Não, o Flávio Dino tem uma boa formação. O próprio Alexandre de Moraes, é professor da USP. É que assim, o Moraes eu ainda... Porque tem uns problemas de plágio ali na carreira acadêmica dele, eu não colocaria como tão ilibado assim. Mas o próprio Barroso, que eu discordo veementemente, é um cara que tem uma vasta carreira acadêmica, né? E que permaneceu... Gilmar Mendes também. Gilmar é o que tem a carreira mais vasta dali e toma decisões como a de agora, ele falando que ela quer julgar a legalização de drogas pelo Supremo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. O Constituinte escolheu penalizar tráfico. Não tinha discussão na Constituição de 88, em 85, 86, 87,
sobre droga sim ou droga não. Não, então que controle de constitucionalidade vocês querem fazer? Não teve divergência na hora de fazer a Constituição. Vocês que julgam a Constituição querem abrir essa divergência? Decisão do ministro. Inclusive o ministro Gilmar deu um voto para estender para cocaína, num caso concreto. Então eu falo, gente, então a próxima coisa é o quê? É o crack? Então, a formação, o concurso, não resolve. A gente precisa diminuir o poder do Supremo. E eu, pessoalmente, acho que como uma coisa que eu mudaria na indicação, eu acho que não dá para ser só o presidente da República. Eu acho que tinha que ter indicado pelo presidente, mas tinha que ter indicado pela Câmara, pelo Senado, pelo MP e pela OAB. Mas no Brasil a gente vê os três poderes, os caras almoçam juntos e conversam. Não, mas calma, não é assim. Tem amizade, mas tem interesses divergentes. Também não é... Tanto que, por exemplo, a indicação para o TCU agora é da Câmara. O governo quer um, que é o Odair Cunha. A Câmara quer outro. Então, assim, não é bem... Também não é fatal, assim, essa amizade. Eu mudaria quem indica, mas eu manteria a indicação e acabaria com decisão monocrática, colocaria mandato de 10 anos. Sim, acho que essa é uma medida que ajudaria muito, impediria de receber qualquer presente de empresário, de pegar carona em jatinho de empresário, de palestrar. Eu impediria o ministro Supremo de dar entrevista. Porque eu acho que sou totalmente a favor disso. Juiz se manifesta nos autos. Nos autos, exatamente. Exatamente, eu também sou. A gente vê lá os ministros do STF se tornaram popstar. Os caras fazem entrevista com youtubers e é uma coisa terrível. Gostou desse corte? Assista às lives diárias no canal MB Live TV. E para mais cortes como esse, se inscreva no Rabo da Onça e fique por dentro das novidades da missão.